Amém. Senhor, te louvamos. Muito obrigado por tuas misericórdias, por essa graça infinda de poder estar na tua presença. Obrigado pela comunhão dos santos, porque o Amém. Espírito é que nos mostra, nos alimenta e nos guia a toda a verdade. Nessa noite, nós Amém. abrimos nosso coração, todo o nosso ser, a tua palavra, e o guiar do teu Amém. Espírito para nos ensinar. Ensina-nos, Senhor, a andar em ti e permanecer na Amém. fé. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmão. Amém. Então, esse versículo que o irmão citou, né? Que eu aqui no grupo você postou, Sim. Isaías 64. Sim, Você tinha irmão. postado, né? Você viu, né? Sim, sim. É. Eu fui ler o contexto dele. Eu gostei demais. Nunca tinha lido, irmão. Como fez por irmão. Eu Sim. fiquei impressionado, Vamos dar. porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Nem com os olhos se viu Deus além de ti, Amém. que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, você vê, a declaração de Isaías em um contexto muito extraordinário, onde o povo de Israel estava em rebeldia contra Deus. Então, isso que me impressiona sempre, irmão, você tem sempre essas duas linhas. Tem aqueles que estão em rebeldia contra Deus, mas estão aqueles que estão esperando em Deus. Esse aqui é a Amém. E a declaração de Isaías mostra que é aqueles que estão com os olhos abertos e os ouvidos atentos para ouvir o que Deus quer. Então, Sim. mesmo que tenha degradação, porque sempre vai ter, irmão, degradação por um lado, pessoas que não querem saber nada do Senhor, que estão envolvidas com coisas que não querem o Senhor, mas tem outras, portanto, que elas querem realmente o Senhor. Estão atentos os seus olhos e atentos os seus ouvidos para a palavra de Deus. E sabe que versículo remonta a esse aqui? Ao 1 de Coríntios capítulo 2 versículo 9. Olha que lindo. Vamos lá. Esse Paulo usa esse versículo. Paulo vai usar só que ele usa de outra maneira. Olha que lindo. Primeiro 1 de Coríntios. Coríntios capítulo 2 versículo 9. Sim. Podemos ler Mas como está escrito, nem isso. olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmão? E eu acho que definiu melhor o que o profeta Isaías quis dizer lá. Porque Isaías, ele traz dentro de um contexto de que os olhos estão abertos e os ouvidos atentos para aqueles que esperam, mas aqui fala para aqueles que amam. Você viu a expressão que usa Pedro? Sim. É, ele disse, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando você lê o contexto em Isaías, sabe a que se refere especificamente isso? Se refere ao falar de Deus, ao que Deus fala. Amém. E não é Amém. meramente coisas, né? Vamos falar assim, eu estou aqui sofrendo e eu estou esperando o que Deus vai me mandar. Não, o profeta está direcionando esse falar, que os olhos estão abertos e os ouvidos atentos àquilo que Deus fala. E sempre Amém. foi assim, irmão. Sempre foi assim, porque toda vez que nós deparamos pessoas que estão tendo experiência com Deus e pessoas que desprezam a Deus, sempre é o mesmo comum denominador. A pessoa despreza a Deus pelo seu falar e a pessoa Verdade. aprecia a Deus ou quer Deus pelo que ele fala. Por isso É que é verdade. maravilhoso. Nós que espera no Senhor, vai falar lá, diz assim: não tem Deus igual a você. Olha que lindo, irmão. Amém. Não tem E- Deus igual a você. Ou seja, nesse mundo que nós estamos vivendo, tem pessoas que faz Deus de muitas coisas. Tem pessoas que faz Deus de seu trabalho, de sua família, de muitas coisas. E até de ídolos, né? Vamos falar assim, hoje você vai ver muito tipo de deuses. Mas Sim. quando você exclama como esses aqui, não tem Deus igual a ti. É porque nós Amém. somente encontramos nele, nós somente Amém. esperamos nele e nós queremos só o que ele fala. Isso que importa, irmão. Agora, Amém. olha onde vai levar esse versículo aqui. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 13 agora.
13. 13. Aí, dois versículos mais. Viu, irmão? Só É, pegando um ganchinho no sim, Isaías, olha a parte B do versículo. sim, Que trabalha para aquele que nele espera. sim. Deus, além de ti, que trabalha para aquele que espera. Por quê? Esse, esses ouvidos perceberam e os olhos estão atentos a falar do Senhor. Amém. E quando você está atento a falar do Senhor, o Senhor está em unidade com você e ele está realmente trabalhando para aquilo que é a vontade dele. Amém. Né? Maravilha, né? Maravilhoso. Pode falar. Ó, 1 Coríntios é, 2,13. o 13, mas vamos lá no versículo um, porque o contexto disso aqui que importa, né? 2:1. Paulo aqui, ele vai dizer uma declaração, olha como que ele está. Ele vai mostrar o caráter dele, né? Como aquele profeta Isaías. Sim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, olha aqui, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria, amém, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este amém, Pai. crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha que lindo, irmão. Amém, E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, amém, para amém. que Que a rico, vossa hein? fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Que palavra, que versículo, hein, Que irmão? versículo, irmão. Agora você vê, dá uma conotação como um fundamento mais. Primeiro de tudo, aqueles que estão levando a palavra, eles não acham que vem deles. Não tem soberba para achar que você consegue alguma coisa. Verdade. Ele tem temor quando está diante dos irmãos, porque aí está vendo Deus, irmão. Está vendo Deus nos Amém. irmãos. Então, olha o cuidado do apóstolo de não levar a sabedoria humana, porque se tinha alguém que tinha sabedoria humana, era ele. Ele poderia falar qualquer coisa com Podia falar muita conhecimento, né? coisa. E ele persuadir com seu falar a seguir ou fazer determinada coisa. Mas quando ele vai até os Coríntios, mesmo que na situação que eles estão vivendo de degradação, olha como que é, irmão. Ele dá uma Sim. base firme de que ele está indo no poder do Espírito e não na sabedoria humana. Amém. Demonstração do Espírito. E agora, como que é demonstração do Espírito, irmão? Porque demonstração do Espírito, o Espírito que vem a nós, ele vem nos guiar a toda a verdade. E nunca o Espírito fala além do que já está escrito. Então, Verdade. sempre que vem o Espírito, ele vai trazer aquilo que Deus realiza, ou que realizou. Por isso, irmão, olha aqui, versículo 9 agora, o versículo 8. Versículo 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, ao qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Oh, Pai, E agora, Senhor irmão, Jesus. o que que é sabedoria humana e o que que é poder do Espírito, ou poder de Deus? O que que é a manifestação, a demonstração que Paulo fala? Irmão, quando Deus envia seu filho, ele não envia para trazer alguma coisa de benefício só aqui desse homem aqui, embora ele fez muitos milagres. Mas se nós olhássemos a vinda do Senhor para simplesmente um benefício aqui nesse mundo, é sabedoria humana, irmão. E como que Deus quer teu bem, né? Quantas vezes nós escutamos pessoas que se aproximam de Deus apenas para receber alguma coisa de Deus aqui embaixo? Mas quando Paulo ele vai com temor e tremor, ele tem esse cuidado de não levar uma impressão errada do que significa o que Deus realizou em Cristo. Por isso que ele não se envergonha do evangelho que vai falar em Romanos. Porque o evangelho tem uma peculiaridade, é o poder de Deus para a salvação. Agora, quando você leva a sabedoria humana, irmão, não traz
aquilo que realmente aconteceu na cruz de Cristo. E o que que aconteceu na cruz de Cristo? Foi eliminado aquele homem que era pecador, foi solucionado o problema do pecado, todas as coisas negativas que estavam no universo foram destruídas em Cristo, irmão. Foi solucionado o problema universal que existia, aquela situação de rebelião do homem. Por isso que ele diz: quando fiat vós, não quis saber nada além de Cristo e a este crucificado. Porque aí que está o engano, irmão. Às vezes nós queremos ver a Jesus, aí esse Jesus que veio só aqui embaixo e fez muitos milagres, trouxe tanto benefício para pessoas que estavam doentes, que estavam mal, cura, ressuscitou, deu vista aos cegos e tudo mais. Mas isso não é ainda a cruz de Cristo. Não que não seja parte, porque foi aquilo, Deus permitiu aquilo, Deus trouxe tudo isso como testemunho. Mas uma coisa que me marca e muito é esse cuidado do apóstolo de não desviar do foco central do evangelho. Porque isso contém o poder de Deus. O que realmente nos liberta, irmão? É quando nós vamos direto na justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Amém. a morte do Senhor trouxe justiça. Então você vê como que é. Ele não está introduzindo a palavra justiça, mas ele vai mostrar no versículo 9 o que significa o benefício de você crer no fato feito em Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 9, vou ler agora de novo. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem jamais, nem viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui, Amém. e aqui irmãos, como disse assim, você traz o sentido correto do que Deus preparou em Cristo Jesus. Não tem comparação agora. O que Deus Sim. realizou em Cristo, nessa morte e ressurreição dele, por um lado, nós estamos impossibilitados das coisas de Deus. Nós estamos como inimigos de Deus e alheios às coisas de Deus. E por natureza, contrários a Deus. Mas em Cristo, agora, aquele problema foi solucionado. Como Amém. fala Romanos 5, né? Romanos 5, 1, disse assim, esse versículo me lembrei agora. Romanos 5, 1 disse assim, e é, justificados, pois, Justificado. mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, imagina Amém. aquela expressão agora. O que Deus tem preparado em que jamais penetrou em coração humano, irmão. Como que o homem podia se aproximar de Deus? E muito menos ainda ser declarado filho de Deus. Olha que o que tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Nos foi ó, aos seus veio e os seus rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu direito de ser chamados filho de Deus. Olha, irmão, que Amém. benefício. O que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Amém. Deus seja louvado por isso, né, irmão? Não, é muito rico, viu? Eu vejo que essa colocação de Isaías, 1 Coríntios, que o irmão leu, ela mostra o seguinte: como que Paulo não quis avançar nenhum centímetro para colocar nada em sabedoria humana, né, irmão? Verdade, Ele colocou porque o que que acontece? Ele tinha enxergado a sublimidade de Cristo Jesus. verdade. Então, na hora que ele traz ali, ele fala assim, ó, olha como é profundo. Nem Sim, olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Amém. Ele conseguiu enxergar realmente um pouco. Isso me faz, irmão, lembrar um pouquinho lá da colocação em Colossenses. Sim. Ah, olha aqui que fala aqui. Ação de graça, 1 Colossenses 1. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que Amor. tendes para com todos os santos,
Por causa esse versículo, por causa da esperança que você Aí. está preservada nos Amém. céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, Amém. que chegou até vós, como também em todo mundo. E Amém. chegou para nós, irmão. Amém. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Sim. Segundo fostes instruído aqui no caso por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro fiel ministro de Cristo, e o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua Amém. vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém. Né, irmão? Que Que, que, rico, hein? que maravilha. É. Aqui, ó, o versículo 6 que chegou a ter voz, como também em todo mundo. Aqui, esse mundo, irmão, é os crentes. Os crentes que É, creram. porque você vai ver, por exemplo, Paulo, quando ele entrava em uma cidade, sempre tinha oposição, pessoas que se levantavam contra. Mas sempre também tinha aqueles que recebiam a palavra. Sempre, até o capítulo 20, quando você vai ver, teve dissensão dos ouvintes, mas alguns Sim, poucos seguiram e ouviram, né? Então, como chegou a ter voz, e como chegou também em todo mundo, que mundo aqui? Aqueles que estão crendo, aqueles que estão está crendo. produzindo fruto e crescendo. Você vê, irmão? Então, aqueles É, que estão recebendo a palavra, está produzindo frutos. E crescendo a tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendeste. Você vê como que é? A graça sim, de Deus na verdade. E o cuidado do apóstolo Paulo na expressão lá, né? Quando fui a ter convosco, não fui em sabedoria não, humana. não foi Esteve com sabedoria humana. temor e tremor. Não quis saber nada de vós além de Cristo crucificado. Porque nos mostra a centralidade da verdade, irmão. A Verdade. verdade do evangelho é uma pessoa, por um lado, mas é aquela obra realizada nele. O Sim, evangelho, propriamente dita, não é sabedoria humana de convencimento à pessoa. não. É uma ação do Espírito. Por isso que é o versículo 10 de 1 Coríntios. Olha que fala o 10, irmão. 1 de Primeiro Coríntios, Coríntios 10. 2:10. Ela fala aqui, mas Deus, né, irmão, Isso. no, lo revelou pelo Espírito, Amém. porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Que coisa. E esse versículo vai desdobrar até o 16. Ela Sim, vai falar que o homem natural não não consegue. aceita as coisas do Espírito de Que coisa, Deus, né? porque eles são loucura. Sim, Quando você vai falar do Senhor para uma pessoa que não recebeu o Senhor, é loucura. Ele é fala, não, loucura. esse tá Verdade. loucura. É, E outra coisa, irmão, olha como fica depois que você leu isso, olha como você voltando para Isaías, como fica mais rico fica. quando você fala, nem olhos se viu, que ela vem falar com relação que você viu, Sim, nem olhos viram, né? isso. Nem ouvidos ouviram, essa correlação dos dois Sim, versículos. verdade. E fala, você viu Deus além de ti, você É, reconhece a soberania de Deus. soberania. Agora, Comigo. irmão, olha aqui é muito importante. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém. Né? Então, eu Aleluia. vejo que isso dá um sentimento para a nossa vida ter uma dependência do Senhor em tudo, né? Amém. Tudo aquilo que nós comentamos antes da reunião, a dependência é do Senhor, Amém. né? Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, tem hora que nós não conseguimos enxergar Não. dentro de uma aprovação que aquela aprovação está mostrando alguma coisa. Você já reparou que muitas vezes na aprovação você parece que você debate, você fala, mas ué, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sim, Depois o Espírito traz a clareza para a gente, né? verdade. Né? Então é maravilhoso, é maravilhoso porque o Senhor ele vem primeiro nos limpar e Amém. nos iluminar, né?
Olha o versículo 12, irmão. Sim. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Espírito de Deus, Deus. Amém. para que conhecemos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Foi dado gratuitamente no seu Filho Meu amado em amado. Cristo, Aleluia. né? Aleluia. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, aí reforça o versículo 2:1 de ostentação de Sim, linguagem que Paulo falou, né? exatamente. Porque ele teria todo o currículo para ele tentar persuadir como um homem, né? Mas ele Sim, fala, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. sim. Eu gosto muito desse versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles Não, são loucura, eu sou e não louco. pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Isso. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado Não por por ninguém. ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Olha, irmão, o posicionamento. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Senhor, irmão, se a gente está andando no Espírito, o Espírito está falando através Amém. de cada irmão, e está selando a vontade, né, irmão? Sim. Isto, Aleluia. versículo 13, traz como dizer assim, uma centralidade, né? Porque nós estamos falando Sim, que Paulo teve o cuidado no seu falar. Mas quando ele disse, disto falamos, né? Nós precisamos arrastar tudo que ele falou. Aquilo que Deus está realizando, porque ele sim, está realizando a favor do que espera nele, era Isaías, né? Deus sim, realizou para aqueles que estão crendo, que estão recebendo o que Deus realizou. Você vê, o que que vai fazer com que uma pessoa não entre no reino do céu? A sua incredulidade, ou não sem receber o que incredulidade. Deus fez, não valorizar o que Deus fez. E fica mais claro quando você vai em 2 de Coríntios, capítulo 4. Porque 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: pelo que tendo este ministério, segundo a A misericórdia que nos misericórdia, foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, olha o que vai falar aqui. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, que seria a sabedoria humana. sabedoria humana. É que ele falou assim que ele não foi com sabedoria humana, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Você Você vê que vê? o Você problema vê? da sabedoria humana, você tem que dar um Ela, jeitinho, né? ela, ela dá Adaptar. um jeitinho na palavra. Exatamente. Como Ou, fala lá ou em... vamos deixar mais maleável para Isso. agradar os Exatamente. ouvintes. Exatamente. Como fala Marcos 7, né? O senhor vai falar lá, vamos rapidinho, depois voltamos aqui, Marcos 7. Ó, mas só olha, continua só ler o 2 e o 3, irmão. Tá, vamos 2 ler, e o vamos ler. 3 e 4. Pelo Antes de contrário, ir para lá. tá bom. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Sim, Mas, se o nosso evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos segundo o entendimento. incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. A qual imagem de Deus? Você viu, irmão? Tremendo, né? Maravilha. Que coisa impressionante, né, irmão? Ah, nós estamos no versículo para ir Agora, lá, né? Marcos, que você falou? Marcos 7. Marcos 7. Lá ele vai falar claramente para esse religioso, né? Que invalidava a Sim, palavra. Ó, versículo 11. Vós, porém, olha que vai falar forte, irmão, dizeis: se o homem dizer a seu pai ou a sua mãe aquilo que podereis aproveitar de mim é corvã, e isto é oferta para o Senhor. Aqui, esse dilema lá, né? Que eles estão invalidando a palavra de Deus. Versículo sim, 12. Então, ao dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que é sabedoria você vê. humana,
que vós mesmos transmitestes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Semelhante. Ah, e aí você vê, irmão, porque aqui tem todo um desdobrar no capítulo 7, né? Quando vai falar assim da hipocrisia dos fariseus. Lá em Mateus fala hipócritas, né? Fariseus e escribas hipócritas. Sim, Então, o Senhor fala assim: fazer tudo que eles vos mandar, mas não imiteis a sua sombra. Não fala desse jeito? fala assim, É. irmão. Você vê, e essa distinção é muito importante, irmão. Quando nós vamos demonstração do que é do espírito e poder, do que é sabedoria humana. Sabedoria humana dá um jeitinho para as palavras de Deus. E É quando o verdade, Espírito, irmão, como o irmão sempre usa a frase, sela em nosso coração, ou confirma é nosso coração, verdade. ou manifesta Deus, porque é uma expressão muito forte. Que Romanos, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 13, disse, que nós estamos lendo ali, né? Sim, Ah, você voltar lá, 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 13. Disto também falamos. Né? O que ele está falando? E essa peculiaridade, irmão, daquele que está andando na verdade, no Espírito, falamos aquilo que vai trazer edificação à igreja. O irmão sempre usa a expressão, lavar os pés. Não usa sempre essa sim, expressão? sim. Então, às É, vezes a gente vai trazer uma doutrina, vai trazer isso, um ensinamento, mas realmente lavou os pés dos irmãos, né? Quantas palavras são ditas, às vezes, e nós fazemos curso, estudo, mas temos levado a palavra salvadora. Porque aqui Paulo diz: sim, disto falamos, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Esse é o 13. Mas como sim, então, se não é sabedoria humana? Como é demonstração do Espírito? Ou como é demonstração de poder? A frase é a seguinte: mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais aos espirituais. Outra expressão melhor é falando aqueles que têm o Espírito com os que são espirituais. é verdade. Ou seja, aquelas pessoas que realmente têm aplicado o coração a Deus, em conhecer, aberto os olhos Amém. e atento os ouvidos para ver a salvação de Deus. É mais tremendo isso aí, irmão. Amém. Maravilhoso, irmão. Ela é maravilhosa que Glória a nos Deus. traz uma sensibilidade, irmão. Sim, Eu vejo assim, quando você está andando no Espírito e o Senhor movimenta você numa situação para você falar através do Senhor, muitas vezes é pouca palavra, a palavra é incisiva, o versículo vem e flui de uma maneira posicionada, de uma maneira dentro da palavra. E muitas vezes, quando uma pessoa te chama para você falar de um tema, né? E muitas vezes você começa a querer colocar um pouco a sabedoria humana. Você sim. pode notar que no momento a própria unção já não sela com Não, você. Parece que você até quer mudar de conversa, sabe? Porque verdade. você realmente viu que você avançou em si mesmo e não foi pelo poder de Deus que é Exatamente. andando pelo Espírito, irmão. E é sensível isso dentro da É. nossa vida. É por isso que examine-se a cada um, se Amém. realmente você está na fé, A né? fé. Porque a cada momento, o andar no Espírito nos cela Amém. o momento certo de Confirma. abrir a boca, né? E quando o Senhor fala para falar, eu vejo assim numa situação muitas vezes com um paciente. Muitas vezes não era para eu falar, eu começo a querer falar aquilo já, eu vejo que não vai. Mas quando o Espírito cela para falar, a palavra sai com a autoridade do Espírito, que é a autoridade de Deus. E Amém. não é muitas vezes aquela pregação, é muitas vezes a colocação certa naquele momento, uma palavra de edificação, de testemunho, da maneira com que você, até como você vai lavar o pé daquele irmão, ou você vai pregar Cristo para aquele que está recebendo, né? Então, Eu- é aleluia, né, irmão? Muito vou dar rica a um testemunho, palavra, né? vou dar um testemunho. Nós estamos na reunião, acho que foi de domingo, acho que foi, nós estamos lá na casa do René, né? Sim, E nós estamos falando sobre o evangelho, né? E o nosso dever de evangelizar e trazer o conteúdo do evangelho, né? Nossa, vamos falar assim, nossa delicadeza de trazer apenas o evangelho e nada mais, né?
E que a sim, pessoa, por outro lado, tem que entender o evangelho. Não falando, cada um falando, de repente o Ronilson ele vai falar assim: ah, eu vou contar, eu tava um irmãozinho lá com um pé podre, disse o pé, tava tudo, já ia cortar a perna dele. E uma pessoa que todo mundo ali no, na redondeza falava, não, essa pessoa é ruim, em Guarani, né? Essa pessoa é ruim, sim. não perca tempo com essa pessoa. E ele se aproximou onde ele estava e olhou aquele quadro e ele evangelizou, mas ele fugiu de todo o padrão chamado doutrinário. É, sim. Não sei se o irmão viu, mas você sabe o que ele falou? Ó, para Deus não tem impossível. Ele olhou para a perna dele, Deus pode curar a tua perna. E ele não conhece, disse que ele rejeitava o Senhor. Ele disse que ele uma coisa, ele, não sei se era contra, perseguia, Sim, sim, despotricava, falava coisas com os que eram evangélicos, assim, ou crentes, né? sim, Ou aqueles que sim, falavam de Jesus. E sim. ele, com ousadia, falou assim: ah, ó, se você quiser realmente ser curado, tem que aceitar Cristo no teu coração agora e ele pode curar a tua perna. Pode ter jeito. Assim, Sim. no cru Ah, falando, né? muito bom. Sim, Aí o Eloi, que nós conhecíamos o sim, Eloi lá. Eloi, hoje é um crente verdadeiro. Mas lá sim, ele tinha um testemunho desprezível, desprezava os crentes. sim. Mas essa ousadia do Ronilson, do irmão Ronilson, de falar desse jeito, fez com que ele se, eu quero aceitar sim. E diz que aí ele Quer dizer, orou, não- fez uma coisa simples, orou pela perna dele e foi embora. 2 dias e não depois foi ele uma estava pregação programada, né, irmão? nada, não, e fugiu do que nós falaríamos, como chamamos de evangelho. Sim, Nós tem que falar que Jesus morreu na cruz e que e tal, e cuidado com o evangelho que não é verdadeiro. Então eu falei, é um monte de coisa a falar. sim, Mas olha a sim. simplicidade do Ronilson. Olha o que ele falou. 2 dias depois, disse que ele foi noutra casa para ser reunião, e ele estava lá cantando, tá? De repente ele vem vindo alguém lá caminhando. Puxa Quem vida. que era aquele homem que via caminhando? O Eloi, aquele homem com a Ah, perna. Irmão, esse homem é tão verdadeiro, tão. Nós conhecemos ele lá, tão sim, sim. assim, O predisposto testemunho para tão servir. verdadeiro. Tão Sua conversão foi verdadeira, recebeu a Cristo desse jeito, fugindo do padrão chamado religioso. Ele é Verdade, irmão. o indígena lá com uma situação que ia cortar sua perna. E teve alguém que não estava na religião como dizia, ortodoxa, o sistema religioso Sim, programado, sim. tu fala, não, Deus pode curar. Se você receber a Cristo no teu coração, ele vai curar a tua perna. Eu quero receber. Aí fez a oração, orou pela perna e foi embora. 2 dias Foi depois, o embora. homem já estava. E hoje, Você irmão, vê, eu falo irmão. para esse Eloi, pega a motinho dele, vai quilômetros, quilômetros para estar junto com os irmãos. Que é tremendo. Você vê. Aldeia para Meu hora. irmão, você vê o que é um testemunho, né? Por É. isso que eu vejo o evangelho é o poder de Deus Amém. para a salvação daquele que crê. Amém. Porque o que nós foi acostumado? Doutrinas. Então, vamos ter uma metodologia para Isso. pregar nessa situação? Isso. Vai falar do evangelho e tal. Não, e de repente o Senhor foi ali da maneira. Simples. é, esse testemunho lembra a maneira com que o próprio Senhor Jesus falava. Vai, se arrepende e venha, né? Crê, né? E o Senhor não falava muito mais que isso, né, irmão? Aquele cego que o senhor colocou, esculpiu na terra, né? E Sim, montou lodo no olho, né? Puxa, sim, como que eu ficar escandalizado no religioso, né? Olha o que o homem fez, que sujo isso aí, como que não tem outra maneira de fazer? Esculpe lá e fique descobri hoje, sabe por que que ele fez isso? Porque dentro do Tanakh e o Tanakh é aquilo que é o Pentateuco escrito e o sim, Tanakh é aquilo que eles interpretavam. Quando eles sim, interpretavam guardar o sábado, eles colocavam as interpretações dele, né? Por exemplo, aquele homem que carregou o leito e foi, não podia caminhar cinco passos com nada, não podia levar nada. sim, Guardar o sábado, eles começaram a dar interpretação a isso. E uma delas sim, era fazer isso, esculpir em terra e fazer barro. Não podia.
Agora, o Senhor fez isso nos dias sábado, esculpiu em E terra. fez no sábado. Ele não poderia falar assim, ó, falar, abra teus olhos, ou colocar o dedo, pronto. Mas ele esculpiu em terra, fez lodo e colocou nos olhos dele e mandou ainda caminhar, porque não podia fazer isso, não podia andar. Sim. Você viu como que é impressionante? A Você vê. sabedoria do Senhor é tremendo para quebrar com a Amém. religião, com essa coisa. É assim tem que ser. Enquadrar Deus de uma maneira, irmão. Que isso? É verdade, irmão. Eu vejo que a simplicidade de levar Cristo, né, irmão? Amém. E essa palavra hoje traz muita clareza na hora que você vê a maneira com que Paulo abre ali primeiro Coríntios, na hora que ele fala esse primeiro Coríntios, aqui no 2, na hora que ele fala, é, não fiz Com com ostentação. ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidis nada saber entre vós, Sim. né, irmão? É muito, senão a Jesus Cristo é esse crucificado, né? Que Amém. isso daí seja a nossa bandeira, né, irmão? Amém, irmão. Levar a Cristo, né? Levar a Amém. Cristo. E outra coisa, e o levar a Cristo, ela vem aquela, ela aí é o seguinte, você andando no Espírito é igual aquela situação. Opa, aquela pessoa está precisando de uma necessidade, você vai falar, ó, vá em paz, que Deus te abençoe. Ou você vai ali e se compadece daquela pessoa e você abraça aquela pessoa. Amém. Eu vejo que a obra de Cristo, irmão, ela é o amor. Amém. Porque no amor, ela constrange, primeiro ela constrange nós mesmos. Amém. Ela constrange nós a um ponto de nós ficarmos sensíveis ao falar de Deus e através de nós, como vasos de barro, exerce o ministério que o Senhor quer. E depois que aquela pessoa recebe aquele amor, que é um amor que vem de Cristo, os dois saem edificados. Quem foi o vaso de barro usado e aquele que recebeu. Que coisa. Glória a Deus. Não, isso é maravilhoso, porque é, Amém. é uma, é uma singeleza no coração, é um Amém. selar tão gostoso do espírito, que fala, puxa vida, o que que foi de diferente? Eu não fui rebelde, eu fui sensível ao falar do Senhor. E você pode observar isso no andar nosso, irmão, do dia a dia. Verdade. Todo dia vai ter situações para você se compadecer. Olha, eu estava sentado aqui na frente da casa, que eu estava ali vendo as mensagens, chegou uma vizinha, veio lá da frente e parou no portão. Doutora Mauri, olha, eu estou preocupado, posso falar com o senhor? Eu falei, sim. Será que meu filho, olha, está com a suspeita de apendicite, fez um exame na clínica e tal, e eu estou tão aflita, doutor. O senhor não pode examinar? Eu falei, sim. Vamos fazer o seguinte: você pediu o exame de sangue, fez isso, amanhã cedinho, às 8 horas, está lá na clínica. Olha aí. Eu vou ver sua filha. Então, irmãos, na hora que você tem simplicidade, reciprocidade e anda segundo a vontade do Senhor, aquilo é leve, o Senhor vai selando, né? Então, eu falo, Senhor, muito obrigado. Obrigado que o Senhor tem nos ensinado a passar por cima dos muros, Amém. a quebrar o paradigma religioso, Amém. a colocar a gente entre irmãos, entre cristãos e não cristãos, Sim. cristãos de todas as colocações. Amém. Eu estava na reunião, na segunda-feira, eu estava reunido com os irmãos adventistas. Sim. Aí, muitas vezes aqui, eu tenho participado, muitas vezes, de algumas conversas com as pessoas que estão dentro do catolicismo. E como você vai agir para todo lado? Isso. Como que você vai falar? Fale de Cristo, fale Amém. da palavra, Amém. acolha. Vai discutir doutrina, irmão. Como diz o. Eu gostei uma coisa do Ronilson, que não dá tempo para discutir doutrina. Quando você envolve Vamos com levar pessoas, não dá Cristo. tempo. Não dá tempo, irmão. Vai lá, o Senhor, ora para a pessoa, Né? invoca o nome do Senhor. E o que tem trouxido para nós a libertação é realmente quebrar com isso, irmão, porque É, você chegar na casa de alguém querendo convencer do que você viu, então já estamos errados. Mas quando você vai lá é, simplesmente de onde está o irmão e ama o sim. irmão ali,
O Senhor vai Sim. fazer. Olha o que fala ali em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo, eu acho que é 16. 2 de Coríntios 4, então, vamos ver. Não, versículo 6. 4, Versículo 6. 4, 6, né? Isso. Porque é Porque Deus Deus, que diz. Olha, você pode usar a mesma frase. Escrito está. E é Deus é que diz. Irmão, o que que Deus diz, irmão? Ó, diz assim: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu. amém, Aleluia. Ele mesmo, ele resplandeceu em nosso coração amém, Pai. para a iluminação do Amém. conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na face de Cristo Jesus. Amém. E outra coisa, e aqui fala em Colossenses 2,13, fala, e ele nos libertou, irmão, Amém. do império das trevas Sim. e nos transportou, olha que Amém. mudança, para o reino do Filho do Do seu seu. amor. Ô, irmão, reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, Sim. e esse, irmão, é a imagem de Deus invisível. Oh, Senhor. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, irmão, foram criadas todas as Todas as coisas, coisas. ao verbo, irmão, né? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, por ele, irmão, Amém. sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora Amém. eu vou falar uma coisa muito profunda. E a Sim. humildade de Deus de conceder isso para o filho. Que é isso, Senhor. Toda a Presta atenção. glória, entendeu? Porque o arranjo do Senhor foi perfeito, Amém. porque o Senhor é justo e Amém. ele realmente, para cumprir a Justificador. justiça, É. tinha que ter um justo. E ele Amém. falou: esse daqui, o filho amado, que vai ser dado Amém. a favor daqueles que creem, né? E Amém. aí eu vejo que em João, lá numa oração de Jesus, que o Senhor fala que o Senhor era um, né? O Pai. Só um ganchinho desse versículo Sim. aqui. Olha que versículo maravilhoso que a gente lê, João 17. Olha como soa forte agora, irmão. Sim. Aqui. Não rogo somente, o 17 e 20, Sim. por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, Por por intermédio da sua intermédio palavra. da sua palavra, a fim de que todos sejam uns, irmãos, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, Amém. para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe Amém. tenho transmitido a glória que me deste, que tens dado, para que sejam um como nós o somos. Sim. Eu neles e tu em mim, Amém. a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Amém. Amém, Glorioso, irmão? né? Deus seja louvado. Muito rico, né, Deus irmão? seja louvado. Muito Vamos nos rico. encorajar mais e mais a perseverar Sim. naquilo que temos recebido. É, Eu, Amém, irmão. eu falo assim, a alegria do Senhor é ver que os irmãos andam na verdade. E Verdade. andar na verdade não é em doutrinas, ensinamentos doutrinários, religiosos. Andar na verdade é andar em Cristo, andar no Espírito. Amém. Amém, irmão. Isso aí E, não e eu, tem. e eu, e eu vejo que essa fome, aí nós vamos para a fome da palavra, não para ter um mero conhecimento, não. Não. É para ter mais de Cristo no nosso Amém. coração, Vamos se para que alimentar. a verdade esteja mais fundamentada. Amém. Esse tempo aí que eu vinha até tendo aquelas palavras que eu considerei muito, algumas que nós ouvimos lá Sim. do irmão Romeu Bornelli, o que Sim. que aconteceu? Aquilo me levou para considerar a palavra do Evangelho. Amém. É como ó, o irmão ganhou essa coisa, ele deu um mapa. Ele deu um Sim. mapa. O mapa, olha, segue esse mapa, olha que mapa bom. Aí você Sim. vai na palavra e considera a palavra. Amém. Isso daí Um é o bom tesouro. compartilhar da palavra. Você Sim. ganhou, ó, irmão, ganhou um pouco sobre intimidade com o Senhor. O que que você acha? Ó, toma aqui. Aí. Irmão, foi bom. É Irmão, olha rico. essas âncoras aqui de Hebreus. O que que você achou? Foi bom? Amém. Foi bom, irmão. Amém. É isso aí. Glória a Deus.
Então tá bom, meu irmão. Maravilhoso, Meu irmão, irmão. eu vou cuidar da esposa, Tá bom. mas deixa um abraço. Mas já Eu não foi, sei já. se eu vou com os irmãos para Argentina, Oh, aí qualquer coisa, mas nós estamos juntos. tá Tá bom, bom. irmão? Tá bom. E tá Abração, bem, bem. as filhas Abração. também, né? Também, né? Sim, tá tudo bem, irmão. Graças ao Senhor. Então tá bom. Tchau. Abração. Então tá bom, irmão. Tchau, irmã Lília. Tchau. Abraço, irmão. Ah.